Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Vamos lá então para a nossa terceira semana do terceiro bimestre nesse ensino remoto maluco, né? Hoje a gente vai falar sobre fenômenos ondulatórios e óticos também, tá? A gente vai ver que faz parte aí do pacote de fenômenos ondulatórios quando a gente fala de ondas eletromagnéticas, né? Então, na aula passada, a gente conversou sobre a eletricidade e o magnetismo até o século XIX. Foi um breve histórico, né, bem rapidinho, só para a gente contextualizar. E falei sobre o eletromagnetismo consolidado pelo Maxwell, lá em 1870, né, final do século XIX, pouco mais de 100 anos atrás. E a previsão das ondas eletromagnéticas e depois a efetivação, já no finalzinho lá com o Hertz, e aí todo o mar de conhecimento que a gente tem sobre ondas eletromagnéticas ao longo do século XX. Tá, eu vou retomar desse ponto a partir de hoje, tá? E então o que a gente vai ver na aula de hoje? Primeiro, retomar as ondas eletromagnéticas, como eu acabei de dizer, o panorama geral, e focar depois nos fenômenos aos quais essas ondas estão suscetíveis, né? Os fenômenos que podem ocorrer com as ondas eletromagnéticas. Os fenômenos que eu separei para a aula de hoje são os mais comuns, tá? São produção de ondas eletromagnéticas, propagação dessas ondas, absorção, reflexão, refração, difração e espalhamento. Tá? Então são aqui 7 fenômenos que a gente vai olhar hoje de uma forma bem panorâmica, né? Bem geral. Tá? A gente não vai se aprofundar em nenhum desses fenômenos hoje. A gente vai se aprofundar em um ou outro nas próximas aulas, tá? Mas a gente precisa ter uma ideia geral do que é cada um desses fenômenos. E por fim, eu vou introduzir o assunto sobre a interação onda-partícula. Tá? Aí depois a gente vai entender melhor no final da aula. Beleza? Então, vamos lá começar a discussão. Sobre as ondas eletromagnéticas, nunca é demais lembrar que toda onda vai ter uma amplitude associada, vai ter um período de oscilação, né? Os osciladores que formam aquela onda têm um período de oscilação, tem uma frequência de oscilação. A onda tem um comprimento, né? Que é o lambda, e a onda se propaga com uma certa velocidade. Tá? Então essas variáveis a gente já cansou de ver, mas vale a pena lembrar. Relação entre velocidade, comprimento e período, ou velocidade, comprimento e frequência, já que frequência é o inverso do período, e período é o inverso da frequência, enfim. Tá? Então, só retomando da aula passada. E aí essa imagem que eu vou trazer quase todas as semanas desse bimestre para vocês, que é o espectro eletromagnético, com as ondas de menos frequência aqui na direita, e as ondas de mais frequência aqui na esquerda. Ou, se quiser falar com relação ao comprimento, as ondas de mais comprimento na direita e de menos comprimento na esquerda, né? Bom, desse espectro das ondas eletromagnéticas, a gente tem alguns pontos importantes. Primeiro, as ondas de frequência baixa foram as primeiras que a gente conseguiu criar como tecnologia, né? Até porque você não precisava vibrar com tanta velocidade assim as partículas, então começou lá com as ondas curtas de rádio AM, comunicação mesmo via telefonia com ondas baixas. Depois foi aprimorando, a gente conseguiu fazer equipamentos que vibravam mais rapidamente as partículas. Então começou a VHF, televisão, rádio FM. Depois a gente conseguiu produzir fornos de micro-ondas, por exemplo, e radares, né, para detectar corpos que emitem infravermelho, que é essa ondas de calor. Né? E atualmente a gente consegue, né, produzir ultravioleta, produzir luz visível e produzir raios-x. Todo mundo aqui já deve ter feito um exame de raio-x, né, com frequências altíssimas aqui de hexahertz, 10 a 18, 10 a 19 Hz. Tá? Enfim, a gente vai retomar. Vale a pena aqui mencionar também que tem esse pedacinho colorido aqui no meio, que são as ondas as quais nosso olho consegue detectar, né? Então as ondas aqui desde o vermelho, 700, 750 nanômetros, até o violeta,
perto de 400 nanômetros. Tá? Então esse é o espectro eletromagnético que a gente consegue enxergar. Tá? Vamos lá então estudar os fenômenos aos quais essas ondas estão submetidas, né? Vale lembrar de novo aqui nessa imagem que todas essas ondas, desde as ondas curtas aqui de AM, FM, VHF, UHF, até as ondas de maior frequência, raio-x, raios gama, estão submetidas a esses fenômenos que a gente vai discutir. Tá? Então, primeiro fenômeno, o mais óbvio e mais importante de todos aqui, é a produção de ondas eletromagnéticas. Né? Para que as ondas existam, alguém precisa produzir essas ondas. Alguém precisa emitir essas ondas. Tá? Essa imagem é da aula passada, né? A gente fez aquele exemplo que eu usei o simulador lá do FET, que é uma antena de uma rádio que gera uma onda que chega aqui numa casa aqui na direita, né? E capta pelo rádio da casa, a pessoa ouve lá a estação que ela deseja. Enfim, como que essa antena produz ondas eletromagnéticas? Como produzir ondas eletromagnéticas? A resposta é bem simples, tá? Oscilando partículas que têm carga. Então, se você fazer vibrar, oscilar elétrons, prótons, núcleos, partículas que têm carga, enfim, seja carga inteira ou carga isolada ou dentro de um sistema, isso a gente vai ver mais para frente, mas se você oscilar partículas, fazê-las vibrar com diferentes frequências, você vai produzir ao redor dessas partículas uma onda eletromagnética. Lembra que quando você, em volta de cada partícula tem um campo elétrico, quando você vibra, oscila essas partículas, o campo elétrico em um ponto próximo dessas cargas vai sofrer variação, oscilação, e quando o campo elétrico oscila, ele gera um campo magnético, que também oscila, que gera um campo elétrico, que gera um magnético, e assim por diante, a onda vai se propagando, campo elétrico gerando campo magnético pelo espaço, né? Então, precisa fazer partículas vibrarem. Nada além disso, tudo bem? Por enquanto. Coloquei aqui que seja em nível atômico ou macroscópico, assim. Pode ser uma partícula vibrando num núcleo de um átomo ou na eletrosfera do átomo, e pode ser uma antena com milhões de partículas vibrando. Tá? Uma antena dessas que tem aí no Pico do Jaraguá, por exemplo, tem lá milhões de partículas vibrando ao mesmo tempo. Bom, alguns exemplos de produção de ondas eletromagnéticas. Uma vela, por exemplo, essa foto da vela bem bonita aqui no escuro. Quando você tem o processo químico de combustão, você libera aqui um gás muito quente. Está tendo o processo de combustão aqui no barbante, aqui no pavio, enfim. E aí você está liberando um gás muito quente. Esse gás, ele vai subindo e vai esfriando, né? Quando ele está bem quente, vocês devem lembrar do primeiro ano que temperatura tem a ver com quanto que as partículas estão vibrando, né? Se um corpo está mais quente, as partículas estão vibrando mais rapidamente. Então, quando o gás é feito aqui na combustão, quando você tem a produção, seja gás carbônico, monóxido de carbono, enfim, bem quente ali na combustão, ele tem as partículas vibrando muito rapidamente. Então produz essa chama, essa luz azulada, né? Depois ele vai esfriando. Conforme ele vai esfriando, ele vai vibrando menos, então com menos frequência, e produz uma onda mais avermelhada, mais amarelada, enfim, e assim por diante. Até que ele chega aqui em cima, e ele já está vibrando com menos frequência, porque ele esfriou um pouco, e produz infravermelho que a gente não enxerga, né? Tá? Lembrando aqui, ó, voltando essa imagem, violeta é que tem mais frequência, tá para esse lado aqui, para o lado da esquerda, né? Então ele tem mais frequência. O gás vai esfriando e ele vai produzindo ondas mais para cá, até que chega no infravermelho que a gente não enxerga mais, porque não está dentro do espectro visível, né? Tudo bem? Então isso aqui é um exemplo de produção de ondas eletromagnéticas, no caso aqui, não só as ondas que a gente enxerga, mas também infravermelho e outras ondas que a gente não enxerga. Outro exemplo. Cadê? Não apareceu. Vai, filho.
que é outro exemplo de produção de ondas eletromagnéticas, é o Sol, né? O Sol ele produz as ondas que a gente enxerga no visível, né? E também produz ultravioleta, inclusive que pode causar câncer de pele, etc. Também produz infravermelho, porque a gente sente calor, né? Então ele produz uma faixa grande de ondas eletromagnéticas que chegam aqui pra gente na superfície da Terra, né? Eu fiz questão de colocar ele ao lado da vela de forma diferenciada, porque ele não produz por processo de combustão igual a vela, mas sim por reações de fusão nuclear, né? É outra coisa que a gente vai estudar depois. Uma máquina de raio-x para fazer exames médicos de raio-x também produz ondas na faixa do raio-x que a gente não enxerga. Um roteador que quase todo mundo tem em casa. Um roteador produz ondas eletromagnéticas na faixa do UHF, lá as ondas de Wi-Fi. Também numa antena aqui com as cargas vibrando. E um gatinho, aproveitar para que meus gatos ficam aqui do lado enquanto eu estou gravando. Coloquei a imagem de um gatinho que também produz ondas eletromagnéticas, né? Lembra que todas as partículas que formam o gatinho estão lá numa temperatura próxima de 35, 40 graus, e essas partículas estão vibrando e, portanto, emitindo infravermelho. Tá? Coloquei o gatinho, mas poderia ter colocado uma pessoa, né? A gente também, 36, 37 graus Celsius de temperatura, a gente emite infravermelho por todos os lados do nosso corpo, né? Perfeito? Então, tem várias formas de produzir ondas eletromagnéticas. Estou usando alguns exemplos aqui de produção. Vamos para o segundo fenômeno. Fenômeno de absorção das ondas eletromagnéticas. Como que a gente pode absorver essas ondas? Como que um objeto pode absorver as ondas? Aqui eu coloquei aquela mesma imagem, só que a onda foi produzida aqui na estação de rádio e ela é captada pelo aparelho de rádio aqui, enfim, na casa da pessoa, né? Como que há a absorção dessas ondas? De forma bem simples também, resumindo, né, isso que eu quero dizer, estou resumindo bastante o assunto, é só para a gente conhecer cada fenômeno. Há a absorção de uma onda eletromagnética quando há a vibração por ressonância de outras partículas com carga. Tá? Que tem frequências, né? Essas partículas têm que ter uma frequência parecida com a frequência da onda que foi emitida. Então, aqui na estação de rádio, você produz uma onda com uma certa frequência, e para você captar essas ondas, absorver essas ondas, você tem que deixar as suas cargas aqui, os seus elétrons, enfim, as cargas parecidas com as que foram geradas, vibrarem, absorverem, né, por ressonância, com a mesma frequência. Quando a gente muda de estação de rádio ou muda de canal de televisão, a gente está mudando a frequência possível de vibração das cargas que vão ser absorvidas, que vão absorver as ondas aqui, né? Então, se eu quero, sei lá, estou na 89, estou ouvindo uma rádio lá, 89 MHz. Tem que vibrar essas cargas com 89 MHz igual essas aqui. Se eu quero absorver ondas de uma rádio que é 100 MHz, que é tem mais frequência, eu deixo a carga um pouco mais livre e ela vai vibrar com maior frequência, né? Tá, então a ideia de absorver ondas é você passar a vibrar por ressonância, né? Você sente o campo elétrico e o campo magnético que está variando próximo de você e passa a vibrar junto com ele. Tá? Alguns exemplos, né? A nossa pele, por exemplo, a pele do nosso corpo absorve calor do sol, né? E a gente esquenta. Se você ficar no sol, você esquenta. E ficar no sol não, né? Ficar exposto à luz solar, né? Ninguém vai lá no sol ficar no sol, né? Não dá pra gente fazer isso, ainda bem, né? Enfim, se você ficar exposto à luz do sol, a pele começa a esquentar, por quê? As ondas de infravermelho do sol vão ser absorvidas pelas partículas da pele, dos músculos, enfim, a partir da vibração por ressonância. E
absorvendo essas ondas, a energia dessas ondas, as partículas do nosso corpo passam a vibrar mais e, portanto, a gente esquenta, né? A gente sente calor, fala, nossa, está calor, né? Está quente aqui, enfim. Tá? Outros exemplos de absorção: termômetro infravermelho. Está sendo bastante usado agora. Aliás, eu estou cansado de ir nos lugares e o pessoal pedir para medir no pulso. Uma ignorância tremenda, mas parte da nossa sociedade que é grande parte ignorante. Ignorante que eu estou dizendo que ignora a ciência, né? Que não conhece a ciência. O que o termômetro de infravermelho faz? Quando a gente direciona ele para o nosso corpo, ele capta as ondas de infravermelho que a gente emite, vê com que frequência essas ondas que a gente está emitindo estão, e aí ele sabe, bom, se está com uma frequência X é porque está numa temperatura Y, se está com a frequência Z é porque está numa temperatura W, e assim ele vai, ele indica aqui no display qual a nossa temperatura a partir da vibração das ondas que a gente está emitindo de infravermelho. Tá? Ele não emite nada para a gente, tá? Ele emite uma luz vermelha que é só uma mira, né? É um laser de baixa intensidade só como mira, para a gente não se perder, mas ele não está emitindo infravermelho, não está emitindo nada, ele está captando o nosso infravermelho produzido, né, pelo corpo. Aparelhos de celular também absorvem as ondas, por exemplo, né, das antenas da Claro, da TIM, da Vivo, da Oi, sei lá, não sei nem se existe Oi ainda. Enfim, capta na antena dele e transforma, interpreta o sinal em informações, etc. Né? Ou uma macarronada no micro-ondas também, né? Se você coloca lá um prato de comida para esquentar no micro-ondas, você está fazendo com que ele absorva as ondas de micro-ondas, que são ondas de infravermelho, de calor, em geral que tem um comprimento de onda parecido com o comprimento de frequência natural das moléculas de água. E aí o que tem água passa a vibrar mais, e se passa a vibrar mais significa que aumenta a temperatura, né? Se vocês colocarem coisas que não tem água no micro-ondas, né? Sei lá, um prato de cerâmica vazio, ele vai esquentar quase nada, porque as ondas de micro-ondas elas são absorvidas mais pelas moléculas de água, né? Comidas que tem bastante água, tipo batata, sei lá, chuchu, esquentam bastante, né? Porque são feitas praticamente só de água, né? Bom, seguindo, o último fenômeno desse primeiro vídeo, fenômeno da propagação da luz. Como que a luz se propaga? Tá? Lembrando aqui, ó, que há uma vibração na antena, nesse mesmo exemplo, e a onda se propaga e chega até a antena do aparelho de rádio, do celular, do que quer que seja, lá na casa da pessoa, né? Como que ocorre essa propagação nesse meio, no espaço entre a produção e a absorção? Bom, elas... Ficou cortado aqui, mas enfim. Como que essas ondas se propagam? Como que elas viajam, né? Aqui, preste atenção nesse detalhe. Elas viajam por meio do espaço, a partir da oscilação dos campos elétrico-magnéticos. Elas não se propagam no ar ou na água. Elas se propagam no espaço existente entre as partículas. Ou mais ou menos assim, tá? No sentido de que elas se propagam pelos campos elétrico e pelo magnético. Os campos elétrico e magnético, eles não precisam de partículas para existirem. Eles são perturbações do espaço, no espaço. Então essas ondas viajam através de perturbações no espaço, nesses campos elétrico e magnéticos. Tá? Vale a pena notar também que as ondas não se propagam nos materiais, como eu disse, mas no espaço. Então a gente poderia dizer assim, entre os materiais. Tá? Então se tiver ar, cada molécula de ar, seja de hidrogênio, oxigênio, água, etc., tem muito espaço vazio entre os prótons, nêutrons e elétrons, principalmente, e é por aí que as ondas se propagam. Né? Bom, exemplos de propagação de ondas. Fibra ótica, hoje em dia está sendo cada vez mais usada. São fibras em que a luz, a onda eletromagnética, se propaga.
refletindo pelas paredes internas da fibra, né? Como se fosse um tubo, um cano, enfim, por onde a luz passa. É um jeito de propagar. Geralmente essas fibras são de algum material plástico, né? De algum polímero. Também a luz que vem das estrelas, das galáxias, enfim, refletidas pelos planetas, pela Lua, etc., se propagam pelo espaço, praticamente no vácuo, né? Quase não tem partícula no espaço, então no espaço interestelar. Então a luz se propaga no vácuo. Tá? E também vale colocar que se a gente tem, por exemplo, um pote de vidro e a gente enxerga do outro lado, o que significa? Que a luz que está vindo do outro lado se propaga pelo vidro, se propaga pelo ar, se propaga pelo vidro de novo, enfim, atravessa vários materiais, né? A propagação das ondas, eu estou falando da luz, mas cada onda, seja raio-x, infravermelho, ultravioleta, luz visível, cada onda se propaga melhor ou pior em determinados materiais. No vácuo, todas se propagam. Tá? Isso a gente vai ver mais pra frente. Tudo bem, vou interromper. Não, ainda tem um slide aqui de propagação, para a gente encerrar. Importante notar que se a gente concentra a luz, ou qualquer onda eletromagnética, num feixe ou num raio de luz, né, que a gente chama assim, a propagação se dá em linha reta. Tá? Então, aquele exemplo da vela, poderia falar assim, está saindo luz da vela para todos os lados. É como se fosse um infinito de raios, de feixes de luz. Se eu concentrar, colocar um obstáculo aqui, só vai passar um feixezinho de luz e eles passam em linha reta. Tá? Usando esse princípio que o Eratóstenes, lá em... acho que faz uns 300 anos antes de Cristo, então uns 2.300 anos, que ele conseguiu calcular a curvatura da Terra, observando como que a luz vinda do Sol incidia em diferentes cidades. Isso também é assunto para o quarto bimestre de astronomia. Bom, aí vamos falar da reflexão no outro vídeo.